Que é justamente o projeto que temos de... a nossa TV é na internet, né, online. Usar a internet, que é um meio de pornografia, é um meio de muitos meios malignos, então a gente quer usar a internet justamente para alcançar os jovens que perdem tempo na internet visando muitas coisas mais. Então a gente tem esse projeto de usar o meio, que é tão bem usado hoje, que é a internet, justamente para evangelizar, para levar a palavra de Deus. E a minha pergunta é a seguinte: como você se sente estando pela segunda vez na nossa capital, João Pessoa? Eu estou muito feliz, eu sei que não apenas eu, mas todos os integrantes do grupo, especialmente porque João Pessoa é uma cidade que marcou muito a minha vida. Eu me lembro alguns anos atrás, quando em Belo Horizonte, estava assim num momento assim, buscando algo de Deus, buscando algo que eu sabia que o Senhor tinha mais, eu não sabia como experimentar. E eu recebi uma carta pelo correio. Naquela época as pessoas ainda mandavam muita carta. E quando eu abri, eu comecei a ler uma carta grossa, sabe, de várias páginas. E eu sentei ali no chão do quarto e comecei a ler, e comecei a chorar, e eu falava: Deus, eu quero isso, eu quero isso. Aquela pessoa contava na carta uma experiência maravilhosa, que o coral da Igreja Batista aqui em João Pessoa, como é que chama? Acho que é Vitória. Pastor Enéas, Valentina. Valentina, isso não é Vitória, é Valentina. Vitória e Valentina parece. Valentina. Então, aí contou que o Ministério de Louvor dessa igreja começou a cantar as músicas do Dias de Outubro. E através das letras que eles começaram a estudar, eles receberam assim, um avivamento espiritual. E através desse avivamento espiritual, Deus trouxe alguns... O que está acontecendo? Deus trouxe alguns dons do Espírito, como sonhos, coisas que eles nunca tinham conhecido. E através de um dos sonhos que um humorista teve, Deus trouxe a descrição de uma cidade do sertão chamada Algodão de Jandaíra. É verdade. E ninguém tinha nem ouvido falar dessa cidade. Elas procuraram no mapa de uma oração do coral e não tinha essa cidade no mapa, mas elas continuaram orando até que um dia um mapa de um livro escolar mostrou como o Algodão de Jandaíra existia. E a igreja começou então a ir a fazer salgadinho, fazer cantina, para poder levantar recursos para ter gasolina, para fazer essa viagem, que acho que dá umas 3 horas aqui. Não, mais ou menos umas 2. Umas 2 horas, né? Perto de Cajá aqui. Aí foram pela primeira vez, e o primeiro grupo que foi, né, vivenciou exatamente o que o primeiro sonho tinha mostrado. E de lá pra cá, essa cidadezinha tão pequenininha foi totalmente evangelizada, todas as casas visitadas e tal. E eu lembro isso tudo, falando: meu Deus, Deus no dia a dia é algo mais, é tocar as pessoas, é ter revelação, é ser guiado pelo Espírito, a coisas tão maravilhosas, simples e tão profundas, né? E então João Pessoa me levou a uma marca na minha vida, que foi a conexão com Algodão de Jandaíra. Quando nós viemos aqui, então, primeira vez, nós nos encontramos pessoalmente com a pastora Simone Chimenez. Ela não podia nem imaginar que ela mandou a carta, ela não sabia o que ia dar. E nós nos encontramos com ela pessoalmente, e depois eu voltei aqui, fiquei lá na casa dela, ministrei na igreja, e fui pessoalmente para Algodão, e acompanhando à distância o que Deus estava fazendo ali. E uma das coisas mais lindas que eu já fiz na minha vida foi nadar, de roupa e tudo eu pulei, num açude de algodão, porque, você viu, depois de 23 anos sem chover naquele lugar, choveu tanto que o açude encheu. E ali eu nadei naquelas águas ali que só Deus podia derramar, né? E hoje existe uma igreja implantada ali pelo trabalho deles. A pastora Simone, já me encontrei com ela agora, ela disse que alguns frutos de algodão vão estar para o CTI do ano que vem. E eles estão ungindo o pastor, um que se converteu em algodão, vai ser o pastor da igreja. Então, assim, você perguntou se a gente está feliz de vir a João Pessoa, né? Nós estamos muito felizes, a gente sabe que Deus tem um propósito
e tudo, mas nós já temos uma história que nos liga a João Pessoa. Os nossos congressos, a gente sempre deu oportunidade para que esses testemunhos fossem dados, ofertas fossem levantadas. Então a gente está muito feliz, a gente sente assim que há uma aliança, né, entre o nosso ministério e o que Deus está fazendo aqui. Eu tenho certeza que essa noite vai ser linda. Isso é uma das outras perguntas, né? Qual a sua expectativa para esta apresentação? Né? Ele sabe que Deus sempre coloca algo no nosso coração, algo para que nós venhamos falar ao público, porque a gente vem escutar o coração de Deus, né? Para falar para as pessoas. Então, qual a sua expectativa, Ana Paula, para essa apresentação que vai acontecer hoje à noite, né? Que precisa de uma preparação espiritual muito forte, porque sabemos que o inimigo está ao derredor, querer tragar estes jovens que hoje estão aqui. Então precisa sim de uma guerra espiritual grande. Então, você pode falar aí, né? Eu tenho certeza que o que Deus vai fazer aqui nessa noite, Ele alcança vários níveis, né? Deus vai alcançar primeiro as nossas vidas, enquanto a gente está adorando, enquanto a gente está louvando, nós mesmos estamos sendo tocados por Deus. Então eu tenho uma expectativa hoje que eu vou ter um encontro com Deus. Eu vou ter um encontro com Deus e eu nunca mais vou ser a mesma. Porque eu vou sair daqui diferente, eu vou sair daqui marcada pela presença de Deus. E depois eu sei que todas as pessoas que estarão presentes, cada jovem, cada velho, cada criança, cada pessoa que entrar aqui vai ser tocada, vai ser curada. Nós estamos crendo por curas, nós estamos crendo por libertação, nós estamos crendo por iluminação do entendimento das pessoas, encontro com Deus. Porque cada um de nós, nesse encontro pessoal com Ele, vai ser alcançado na sua vida, na sua realidade, na sua necessidade. Então eu acredito que cada pessoa vai ter, mas um terceiro nível que vai ser colocado é o nível da cidade. Eu realmente acredito que enquanto nós estamos entronizando o Senhor nos nossos louvores, está acontecendo algo na região espiritual. É como se um portal fosse aberto do céu à terra. Isso não é só o Conjunto do Trono, é cada igreja, é cada casa, pessoas que se reúnem para entronizar o Senhor e a fluir com o Espírito Santo em oração, em palavra profética, em intercessão. Isso é o céu na terra, é o céu juntando com a terra, e nós somos cooperadores de Deus naquilo que Ele quer fazer. Então eu acredito que, mesmo os nossos olhos naturais não vejam ainda, nós estamos bombardeando os céus da cidade. As estruturas da sociedade vão ser visitadas nessa noite. Nós estamos aqui para somar, né? Enquanto nós orávamos antes de vir para cá, eu senti tão forte isso, que já existe um clamor aqui nessa terra. Existe um povo que clama. Eu senti, sabe, assim, aquele clamor como um burburinho, como um barulho mesmo, sabe? Eu podia discernir isso. Então já existe, nós viemos aqui somar, nós viemos aqui unir com vocês, né, nesse clamor, e o cálice de Deus está sendo cheio com as orações dos santos, né? Está sendo cheio, nós vamos somar, e eu tenho certeza que às vezes só na eternidade a gente vai saber os frutos do que vai ser semeado aqui nas regiões celestes nessa noite. Amém? Glória a Deus. Boa noite, Ana. Eu sou Ela Simar. Por sinal, eu sou de uma igreja no Valentim, a minha irmã congrega na igreja de Pastor Cícero. E eu conheço toda a história de algodão, assim. E realmente é uma maravilha. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: depois de passar por um processo muito grande de cura de câncer, tudo que Deus fez na minha vida, quando eu estava esperando, assim, fazer um tratamento para ter um bebê, aí descobri exatamente que estava com problema de câncer. E aí o Senhor agiu, me curou, já vai fazer 8 anos. É uma história bem longa, mas para chegar à pergunta, depois desse processo assim, na dor, no choro, meu esposo já era compositor, apesar de nunca ter gravado, né? E eu dizia: Senhor, me dá uma música, Senhor, me dá uma canção, Senhor. E não saía, eu ia do trabalho para cá, de carro para o trabalho, e eu tentava, não saía, mas na dor saiu. Olha. Entendeu? Então, assim, até que quando eu fui para o hospital para a cirurgia, eu levei um caderninho e um lápis, e ali Deus me deu uma canção que fala exatamente que Deus fez coisas tremendas, e na hora que só Ele podia colocar a mão, Ele agiu. É uma canção assim que Deus me deu, que eu acho linda. E eu estou orando a Deus justamente para registrar esse trabalho, para poder abençoar não só a mim, mas a muitas vidas.
E a gente, é difícil, assim, porque existe aquela coisa que você fica com dúvida, não com dúvida do que Deus tem para você, mas muitas vezes, será que vai dar certo? Como vai ser, Senhor? Aí tem a questão das condições, você quer fazer um trabalho bom, e, enfim, tanta coisa. Aí eu pergunto para você assim, já que no começo, talvez seu começo não foi tão difícil quanto o meu está sendo, mas eu quero que você me dê uma palavra assim, incentivadora para isso. Amém. Tem uma palavra para você. Tem uma palavra para você. Eu até estava falando com o Júnior que Deus tem me provado a cada dia que tudo que nós precisamos é de Deus. Eu não falo isso assim como um clichê, uma frase que todo mundo pode falar simplesmente, mas é literal, tudo o que nós precisamos é de Deus. Se nós temos Deus, nós temos tudo o que nós precisamos. Você poderia ter muito dinheiro e pagar um aluguel do estúdio que você quisesse, pagar os músicos, você podia ir lá e fazer, sabe, com o seu dinheiro, mesmo que Deus tivesse te dado esse dinheiro, louvado seja Deus por isso, que bom. Mas se você não tem o dinheiro e você tem Deus, você tem tudo o que você precisa. Ou seja, aquilo que Deus tem para a sua vida, o chamado, o ministério, as obras que Ele quer efetuar através da sua vida, Ele mesmo providenciará tudo o que você precisa. Amém. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E sabe, quando nós temos essa dependência tão visível, tão real assim, nós experimentamos os maiores milagres, os maiores testemunhos diante dos nossos olhos. Que às vezes, né, o milagre também, né, de ter um recurso financeiro já no banco, a conta grande no banco, tudo vem de Deus. Talvez você não ia dar tanto valor, talvez você não ia ser tão impactado pela fidelidade de Deus, talvez você não ia perceber. Os olhos não seriam tão abertos, não teria tanta experiência com Deus. Então, assim, eu posso dizer isso no começo do nosso ministério, posso dizer isso nos dias atuais, né? Quando diante do trono o mercado era diferente, nós vendíamos muito mais CDs, nós tínhamos muito mais dinheiro para a gente administrar, nós bancávamos por essa provisão que o Senhor nos dava do dinheiro no banco, né? A gente bancava as nossas produções, fazíamos os eventos, fazíamos as viagens missionárias, fazíamos os projetos, investíamos tanto dinheiro, sempre acreditando no Senhor que nos deu. E hoje, que nós não temos mais o dinheiro, Deus não deixou que nada parasse. Pelo contrário, Ele está abrindo portas maiores para que a glória seja toda dele. Aleluia. Então a obra do Senhor, sabe, a nossa vida em casa, ministerial, tudo que nós precisamos é de Deus. Se nós temos Deus, se nós estamos na presença dele, se nós temos, sabe, a presença do Senhor, nós temos tudo que a gente precisa. Então, sabe, seja encorajada, descanse no Senhor, confie no Senhor, que o mais Ele fará. Amém. Assim está escrito? É verdade, amém. Deixa eu perguntar para mim, pergunta aí. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Júnior. Sou de Guarabira, fica a uns 90 km de uma pessoa. Eu e meu irmão, eu tenho um blog sobre Diante do Trono. Ele é César Costa DT. É o meu nome e a sigla do DT. Eu queria perguntar sobre o Ministério Diante do Trono, que ele e muitos outros são exemplos para muitas outras pessoas, tanto no Brasil como fora. Eu queria saber como você lida, como tem sido isso para você, desde esses 13 anos de história até aqui, esse 13º CD lançado agora. Eu queria saber como você se sente, como você lê com essa experiência. A história. Quantos minutos eu tenho para essa Como você lida? A gente não pode esquecer, né, a nossa história. A gente tem uma facilidade tão grande de esquecer as coisas que a gente devia lembrar. E a gente tem uma facilidade tão grande de lembrar as coisas que a gente devia esquecer. Então a gente tem que olhar mesmo para a história, a gente tem que recordar a fidelidade de Deus, a bondade de Deus. A gente tem que estar sempre sendo renovado no chamado, no propósito. Por que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa essência? Qual é a nossa vocação? Para que Deus nos levantou? Para onde nós estamos indo? Então realmente a gente tem que olhar para a nossa história e considerar essas coisas. Não deixar o coração ficar cego, né? E esse olhar para trás, ele nos
nos coloca no rumo de novo. Se a gente estiver desviando, né, do propósito, a gente volta, para a gente poder seguir adiante e cumprir, né, a carreira, onde o apóstolo fala, né? E nada tem a minha vida como preciosa, contanto que cumpra o ministério para o qual fui escolhido, né, por Cristo Jesus. Então, que a gente possa olhar para trás, a gente olha para trás, a gente faz essa avaliação, eu faço essa avaliação sempre. É uma história tão linda, né? Uma igreja, o louvor de uma igreja que alcançou, né, toda uma nação, que fez parte de uma mudança no contexto do louvor das igrejas da nação e mais do que nunca agora tem saído dentro das paredes da igreja, alcançado a nação como sociedade, né, como secular, como mídia. Então é uma história muito linda mesmo, que a gente não pode deixar de olhar para trás e caminhar para frente. Nossa, Ana Paula, sabe? Eu sou Débora, eu também sou do portal de comunicação nossa. Eu queria perguntar como tem sido o apoio do seu público infantil. Ai, que legal. Ela é a apresentadora do Criança Feliz. Da Criança Feliz. É minha filha do coração. Glória a Deus. Olha, como é seu nome mesmo? Débora. Débora, eu amo esse nome. Débora. As crianças, elas são sempre tão sinceras, né? E eu fico muito feliz porque eu recebo esse retorno, assim, de que as crianças gostam dos DVDs, dos CDs do Gente Muito Nova. Que as crianças têm sido não apenas entretidas pelos CDs, pelas músicas, não apenas se divertem, mas elas têm sido levadas a um encontro com Jesus, a conhecerem o amor de Deus e aprenderem mesmo sobre Deus, sobre o que Deus tem para a vida delas. Eu recebo esse retorno sincero das crianças, eu fico muito feliz. E eu também recebo muitos pedidos das crianças, dos pais, das mães: por favor, faça mais, por favor, faça mais. E a gente ouve isso, sabe, esse clamor das crianças e pesa no nosso coração, né, que a gente não pode parar realmente. A gente tem que priorizar o trabalho para as crianças. Eu valorizo muito. Mais uma vez, estamos dependendo de Deus. Eu sei que Ele vai prover e vai fazer acontecer, porque esse ministério infantil, ele tem que ser priorizado, sabe? No nosso ponto de vista, no nosso ministério, a gente dá esse valor. Então, acho que o apoio, você está perguntando, o apoio das crianças tem sido muito bom e a cobrança por mais também. Amém. Nossa, eu posso dizer, né? Eu fui uma pessoa que aprendi muito diante de uma criança, né? A história de Abraão. Assim, Que é esse menino? Não estou entendendo nada. eu comecei, né? Assim, eu comecei, não compreendi. Então, eu sempre, primeiro, eu fui alcançado, assim, não pelo diante de todos, mas pelo louvor, porque o louvor liberta. Então, eu fui liberto com aquela música, com aquele CD Esperança. Eu dançava, então eu ficava dançando aquela música, mesmo sem entender. Depois aquela música foi entrando e depois eu fui me apegando. E aí eu, com certeza, o reino de Deus se estabeleceu na minha vida e tudo aquilo que foi do diabo, toda a corrente, toda a prisão foi quebrada, toda a cadeia foi destituída da minha vida. E hoje eu sou livre porque o Senhor me libertou. Aleluia. E aí, assim, né, eu cresci tanto, diante de uma criança eu aprendi muito. A história de Abraão, né, a história de Isaac, então eu gosto muito. Eu sou um dos primeiros a assistir na minha casa. Eu e minha irmã briga pra gente assistir. Agora o que eu queria falar, Ana Paula, é que um dia eu uma pessoa com muita dificuldade. Porque a gente sabe que a nossa caminhada, ela tem alguns buracos, né, que o inimigo coloca pra gente cair. E a gente tem que desviar desses buracos, né? Mas não seria assim porque a palavra de Deus diz, né, que a gente tem que carregar nossa cruz, pegar a nós mesmos, né, renunciar às nossas vontades e fazer a vontade do Senhor na nossa vida. E muitas vezes o inimigo já me tentou em muitas coisas. E teve algumas vezes que eu caí. E aí eu disse: Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero viver dessa mesmice, eu não quero viver mais assim, eu quero ter sempre, estar no centro da tua vontade. E aí eu estou chamado para ministro de louvor também, graças a Deus. E eu tinha a voz mais desafinada do mundo, né? Eu cantava na minha casa e ninguém da minha casa é evangélico ainda, só eu. E aí quando eu canto,
menino, que amor é esse? Cala a boca. E aí eu me sentia mal. Eu estou falando assim bem sincero, né? Aí um dia eu sonhei, eu cantando no ministério lá da igreja. E eu sonhei assim, eu nunca, porque eu sou desafinado demais. Quando eu pensei que não, quando eu pensei que não, Deus fez isso, né? E aí, no momento de muita aflição, Deus me deu essa música. E minha amiga disse, Alex, por que você não dá para Ana Paula? Né? Pelo blog, sendo que eu mandei pelo blog e não deu. Eu digo, oh, meu Deus, se tu me der uma oportunidade, eu vou dar para ela. E aí o destino, quem sabe ela, se você quiser colocar uma mão, se quiser, você pega a letra e faz aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu senti no coração de lhe dar, então eu vou lhe dar no rascunho mesmo. Tá, certo? Obrigada. Então, Deus colocar no seu coração. Viu? Isso aí foi uma coisa que assim que eu fiz, eu senti de lhe dar. Nós vamos para as duas últimas perguntas do tempo. Vão ser só bem resumido, bem sucinto, para a gente poder. Tá? Bom, na verdade, eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, eu quero dizer a você que eu sou muito grata por esse estágio. Para mim é um grande presente para minha vida. Porque, logo convertida, eu vi o seu livro. E você escreveu tão santo, eu peguei assim, mas assim, foi tão tremendo para mim. Eu aprendi a amar o Senhor nas palavras. E depois eu comecei a ir buscar o site e comecei a ler. Sabe o que você escrevia, o seu blog, e assim, sabe? E eu aprendi tanto, eu acho que não só eu, porque depois eu vi outras pessoas. Quando a sua vida é usada pelo Senhor para abençoar, enquanto as pessoas falam isso. Eu não poderia deixar passar essa oportunidade para dizer que você é uma influencial na minha vida. Sabe, no meu ministério, o Senhor colocou, né, mesmo, eu faço parte da Cidade Viva. Lá nós temos uma web rádio Cidade Viva. Nós nos colocamos para ser canal para o Senhor. O que eu queria pedir para você é, se você pudesse gravar uma vinheta. Eu escrevi algumas coisas assim, eu amar da web rádio Cidade Viva, eu sou Ana Paula, e você deixasse a sua mensagem, para a gente colocar lá no ar, então, tá certo? E eu queria, pode pedir para você me ajudar, tá certo? E assim, eu passei um mês orando ao Senhor, para poder ter a oportunidade de estar aqui com você. E dentro dessa oração, eu digo, Senhor, se eu contar com ela, eu vou pedir a ela. Eu vou orar pelo ministério, orar pela web rádio, orar pela minha vida. E assim, eu quero pedir isso. Vamos gravar a vinheta e a oração. Olá, amados da Web Rádio Cidade Viva. De novo. Ana Paula, eu podia fazer um pedido? Olha para o meu amigo que está em coma no hospital do trauma. Viu? Sabe, minha filha dele, ela escuta muitos seus louvores. Viu? O nome dele é Florencio. A vez da vida dele, quero dizer, se você tiver a oportunidade, olha pelo meu pai, eu estou muito preocupada. Viu? Cidade Viva. Web Rádio Cidade Viva. Olá, amados da Web Rádio Cidade Viva. Aqui sou Ana Paula Valadão, do Ministério de Louvor Diante do Trono, e quero abençoar vocês. Que as águas do rio do Espírito Santo possam fluir através de cada onda desta rádio, que alcance cada coração, nas canções, nas palavras, nas orações, que seja realmente um canal para o Espírito Santo fluir com suas águas que curam, que libertam, que transformam, que trazem vida. Pai, nessa hora eu oro por este ministério, Cidade Viva, oro por cada pessoa, Deus, que tem trabalhado aqui, que tem sido um voluntário, que tem sido um trabalhador de tempo integral nesta obra, cada pessoa que tem se doado, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja encorajando cada coração, esteja arrancando, Senhor, todo o sofisma, todo o ataque do inferno que vem para desanimar, para trazer desânimo, para trazer confusão. Que o Senhor repreenda mesmo os adversários e que os teus filhos, as tuas filhas não parem, Deus, de trabalhar na reconstrução, Deus, dessas vidas que estão tão destruídas, dessas vidas, famílias, dessa cidade, Senhor, que precisa ser levantada das ruínas, Senhor. Pai, que eles possam avançar, apesar de palavras contrárias, apesar de oposições, de dificuldades. Quantas vezes parece, Senhor, que é tão difícil fazer o bem.